Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é Pedro Veloso da 9ACL e essa é a videoaula sobre processos ondulatórios, os 9 principais e os que vão cair na nossa prova. Começando pela reflexão. A reflexão é quando uma onda, ela incide, uma onda incidente, né, ela está indo na direção de um obstáculo reflexivo e ele reflete essa onda no mesmo ângulo, ok? O que isso quer dizer? Vocês têm que entender o conceito de ângulo, né, que é meio que quão horizontal a onda tá. Aqui deve estar, como está mais ou menos horizontal, tá, no caso, está mais ou menos distante do normal, deve ser um ângulo de uns 45 graus por aí, um ângulo de incidência. E se o obstáculo ele for plano, como é o caso daqui, a reflexão, a onda refletida, vai ter o mesmo ângulo da onda incidente, tá bom? Um conceito que é bom a gente ser apresentado é o normal. O que é o normal? É essa linha aqui, imaginária, tá? Ela não vai acontecer num processo de reflexão. É uma linha imaginária que a gente usa para calcular o ângulo, porque esse ângulo que a gente está vendo aqui, esse ângulo de incidência, por exemplo, que é o ângulo da onda incidente, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo da onda refletida, eles são calculados entre essa onda e o normal, ok? Vale lembrar, o normal é imaginário, tá? Ele não vai acontecer em um processo de ondas. E é importante isso porque, né, a gente tem que basear o ângulo em alguma coisa, não é o ângulo do obstáculo, é o ângulo da onda refletida e da onda incidente. Então, para isso que serve o normal, ele também vai ser útil no processo de refração. Você tem que entender que é como se fosse uma linha imaginária traçada a partir do ponto, vou te chamar de colisão, tá? Mas não sei se é o termo mais correto. O ângulo de colisão da onda incidente no obstáculo, tá? É uma, assim, tu pega onde a onda incidente bateu no obstáculo e tu imagina o normal, aqui pra cima, entenderam? É um ângulo de 0 graus. É importante que o normal esteja perfeitamente reto, 0 graus, né? Para que a gente possa descobrir o ângulo, esse tipo de coisa. Acho que reflexão é isso. É só uma onda incidente indo, batendo um obstáculo reflexivo e sendo refletida. Nem sempre a onda vai ter a mesma força quando for refletida, a mesma energia, né? Ou a mesma intensidade de intensidade, né? Só que nenhuma grandeza é alterada. A velocidade segue a mesma, o comprimento de onda segue o mesmo e a frequência segue a mesma. Seguindo. É comum a gente pensar que reflexão só acontece com a luz, por exemplo, mas também acontece com som. Por isso que, por exemplo, eco existe, meio que é o som sendo refletido um pouco pelas paredes de algum lugar, não sei, esse tipo de coisa. Mas a reflexão também pode acontecer em ondas unidimensionais. Eu acho que é assim que fala. Não sei. Como a corda, por exemplo. Imagina que uma corda, ela... Que nem fazem no CrossFit, sabe? Que as pessoas pegam a corda e meio que... meio que fazem um pulso com ela para treinar força. Ou então um pula-corda meio diferente, que a gente prende a corda em uma extremidade fixa. E se a gente ficar, por exemplo, se a gente estender ela, deixar ela bastante estendida, a gente consegue fazer um pulso, uma onda nela. E a corda meio que vai fazer um, né? Mas vai mudar um pouquinho, você tá vendo? Aqui, ó. Vai fazer uma curvinha. Isso seria sem dúvidas, né, uma onda. Só que se essa onda ela bater em uma extremidade fixa, ela vai voltar. Isso ainda é reflexão. Ainda é o caso de reflexão de um processo ondulatório, né? Só tem uma coisa que é bom lembrar, que é que quando uma onda de uma corda, por exemplo, ela atinge uma extremidade fixa, ela vai ser refletida, meio que se ela, ao contrário, vamos dizer assim, ela vai ser refletida invertida. Se ela estava indo pela crista, ok? Que é a parte de cima, ela vai voltar pelo vale. E a mesma coisa, se ela estava indo pelo vale, vai voltar pela crista ao atingir uma extremidade fixa. Mas agora, quando a onda ela atingir uma extremidade móvel, por exemplo, isso aqui que seria meio que vou chamar de um poste assim, com uma argolinha em volta, como a argola pode se mover livremente pelo poste, acaba que é uma extremidade móvel, vocês concordam? Aqui era fixa, porque, poxa, a corda não pode se mover, mas aqui a corda pode se mover junto da argola pelo móvel, pela extremidade, né? Que ela está sendo atingida. Se um pulso incidente atingir uma extremidade móvel, ele vai ser refletido na mesma direção que veio, não vai ser invertido, entendeu? Como isso pode cair numa questão? Pode cair perguntando, ok, uma onda em uma corda atingiu uma extremidade fixa. Como ela vai voltar?
E se a extremidade for móvel? Daí vai lá e vai ter que responder. Se a extremidade for fixa, como aqui, a onda de uma corda vai voltar invertida. Ou seja, se foi pela crista, vai voltar pelo vale. E se for uma extremidade móvel? Daí responder. Se for uma extremidade móvel, a onda da corda vai voltar na mesma direção. E, no caso, na mesma... vamos chamar na mesma direção que veio, sabe? Se ela foi pela crista, vai voltar pela crista. Se for pelo vale, vai voltar pelo vale. É simples assim, tá? Só que isso pode cair uma questão, então é bom lembrar. Seguindo com a refração. A refração, ela é a troca de meios de uma onda, ok? Como é que a gente percebe a refração? Mesmo nesses casos aqui em que não tá claro. No caso, não tá muito claro que há uma troca de meios, ok? Não tá, por exemplo, sei lá, aqui é azul pra mostrar que é água e aqui transparente pra mostrar que é ar. A gente pode perceber a troca de meios por algumas características da onda, por algumas características da refração no geral. Como, por exemplo, vamos traçar um normal aqui só pra ficar mais fácil, tá? Já expliquei o que é normal, vocês sabem disso. Qualquer coisa eu explico de novo, né? Mas é basicamente só uma linha perpendicularmente traçada, imaginária, a partir de onde o raio incidente primeiro atingiu o obstáculo. Mas enfim, ok. Primeiro tração normal. Como é que a gente percebe que ocorreu ou não refração, ok? Vamos lá. Vocês percebem que quando um raio incidente chegou em certo ponto aqui, no meio de separação, meio que ele se aproximou do normal. O raio refratado, o ângulo dele diminuiu para mais perto do normal. Olha aqui. Quando o raio ainda estava incidindo, quando ele ainda estava no mesmo meio, ele estava, até com um ângulo longe do normal, né? Uns 45 graus, uns 30 graus. Agora, quando ele está num novo meio, ele meio que está mais perto do normal. Ele está com um ângulo menor de distância do normal. Isso é um indício de refração. A troca de ângulo. Mas não sempre, ok? Já vou passar por isso. Mas vê comigo. Algumas coisas também mudam. Por exemplo, a velocidade e o comprimento de onda. Sempre que uma onda, for para um meio com maior índice de refração, tá? Índice de refração é o quanto é refratado, o quanto refrata, né? Mas geralmente não tem que decorar, tipo assim, que tal coisa tem maior índice de refração do que outra. Só o básico, tipo, saber que ar, que é pouquíssimo denso, tem menos índice de refração do que a água, que é mais densa do que o ar, né? E que um sólido transparente, por exemplo, que também vai ser geralmente mais denso do que o ar. Mas muitas vezes, é provável, tá? Que o problema vai te dar o índice de refração de algum material em relação ao outro, caso vai dar um problema mais difícil. Por exemplo, eu não faço ideia do que tem mais índice de refração. Um vidro desses caseiros ou, sei lá, um vidro à prova de balas. Eu não faço ideia, mas se um problema quiser usar esses dois exemplos, ele vai, sem dúvidas, me dar o índice de refração, ok? Dito isso, do que o índice de refração nos serve? Se um raio incidente ele vier de uma coisa com menor índice de refração para uma com maior índice de refração, como nesse caso está acontecendo, a gente vai conseguir perceber isso pela distância do ângulo do raio incidente e a distância do ângulo do raio refratado do normal. Nesse caso, por exemplo, eu consigo concluir... Nesse caso não, em todos os casos você vai conseguir concluir... Em todos os casos, você vai conseguir concluir se uma onda está vindo de um meio com maior índice de refração ou menor, pelo afastamento ou aproximação do ângulo da onda do normal, ok? Vamos pegar aqui como exemplo. O raio incidente. Vocês percebem que ele está... Aqui é um ângulo até que grande, consideravelmente grande, do normal, né? O ângulo entre ele e o normal está até que grande. Mas quando ele refrata, quando ele muda de meio de propagação, ele fica mais próximo, mais pertinho aqui do normal, não fica? Pois então, isso se chama refração. E a gente consegue ver que está indo de um ângulo com menor índice de refração para um com maior índice de refração, porque pela aproximação do normal. Sempre que uma onda passar para um meio com maior índice de refração do que o anterior, ela vai se aproximar do normal. Em outras palavras, se tu perceber a aproximação do normal de uma onda quando ela refrata, isso quer dizer que ela está indo de um meio com menor índice de refração para um meio com maior índice de refração, como aqui é o caso. Poderia ser, por exemplo, o ar, que tem menor índice de refração, e a água, que tem maior índice de refração.
Sempre que uma onda se aproximar do normal, ela está indo de um lugar de um meio, né? Com um menor índice de refração para um maior. E se ela se afastar, Pedro? Boa pergunta. Nesse caso aqui, vocês percebem que o raio incidente ele está pertinho do normal aqui de ângulo, e quando ele vai para um outro meio, quando ele fica refratado, ele se afasta do normal. O afastamento do normal na refração é característico de uma onda vindo de um meio menos um meio, digo, com maior índice de refração para um com menos índice de refração, ok? O oposto do anterior. Percebam que no anterior a onda ela vinha de um meio com até que bastante distância do normal e fica pertinho. Quer dizer que ela está indo de um meio com menor índice de refração para um meio com maior. Agora, aqui, em que ela está com pouca distância do normal e se afasta do normal, ela está indo de um ângulo com maior índice de refração para um ângulo com menor índice de refração. Nesse caso, se fosse usar o exemplo da água e do ar, a água estaria aqui, o raio incidente está vindo da água e está saindo para o ar. Seria como eu mergulhar e apontar um laser para cima, né? No caso, apontar um laser para fora da água e aconteceria algo por aí, né? Porque o laser, quando saísse da água, ia ter um afastamento do normal em ângulo, ok? Importante lembrar que sempre que há refração, há mudança de velocidade e comprimento de onda, ok? O que isso quer dizer? Uma onda refratada, seja para um meio mais seja para um meio com menos índice de refração ou para um meio com mais índice de refração, vai ter sua velocidade e comprimento de onda mudados, ok? O que isso quer dizer? Nesse exemplo, por exemplo, a onda ela estava em um meio com menor índice de refração, e quando ela vai para um meio com maior índice de refração, o que acontece? Ela vai ficar mais lenta e vai ter o seu comprimento de onda diminuído. Sempre que não sempre, né, mas geralmente quando o comprimento de onda diminui, a velocidade também diminui, gente. Importante lembrar disso. Ok? Mas nesse caso, se ela está indo de um ângulo com maior índice de reflexão para um menor índice de refração, perdão, ela vai ficar mais rápida e com maior comprimento de onda. Percebe o padrão, né? Mais rápido, mais comprimento de onda. Mais devagar, menos comprimento de onda. Sempre que algo ficar mais lento, diminuir a velocidade, vai diminuir o comprimento de onda. Se aumentar a velocidade, vai aumentar o comprimento de onda, ok? Dois contextos aí. Espero ter me feito entender, mas tem um último caso de uma regrinha que eu tenho que apresentar, que é quando o raio incidente ele é perfeitamente alinhado com o normal, ou seja, ele tem ângulo zero. Nesse caso, não vai haver desvio. Percebe que nesses dois casos que eu mostrei até agora, houve desvio, não houve? Aqui, ó. Ela veio num ângulo, voltou no outro. Veio no ângulo, voltou no outro. Voltou não, né? Refratou no outro. Se a refração ocorrer num ângulo meio que igual ao normal, num ângulo zero, não vai ter desvio. O que vai mudar? A velocidade e o comprimento de onda. Não é porque não houve desvio que uma onda que veio pelo ar não vai ficar mais lenta na água. Ela vai ficar mais lenta na água, vai ficar também com menor comprimento de onda na água. Eu espero ter me feito entender, né? Ok, agora para vocês conseguirem entender que vários processos ondulatórios, eles se unem, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está apontando uma lanterna para a água, né? O que acontece? Parte dessa luz da lanterna vai ser refletida. Parte do feixe incidente vai ser refletido. Parte dele vai ir para o vidro e vai ser refratado. E outra parte dele vai ser absorvido pelo vidro. Vai ser meio que dispersado em outros tipos de energia, que não a luz que a lanterna está emitindo, pelo vidro, quer dizer. Isso é a absorção, ok? Eu coloquei ela junto desses dois processos porque ela geralmente acontece. Vamos pegar, por exemplo, isso aqui, tá? Parte desse raio incidente vai ser refletido, possivelmente. Parte dele vai ser refratado e parte dele vai ser absorvido pela superfície, virar outro tipo de energia. Entenderam? Por exemplo, um exemplo bom para pegar agora, na verdade, é o da corda. Pensa aqui, a corda ela vai bater contra a extremidade, né? E ela não vai voltar com a mesma força que ela teve antes, com a mesma energia, com a mesma intensidade de onda. Ela vai voltar mais fraca, não vai? Porque parte da energia dela foi absorvida, foi propagada pela extremidade, né? Pela extremidade fixa, pelo meio, né?
É isso aqui que eu mostrei. Ela tá sendo tipo assim, não tá indo em nenhuma das direções aqui. Ela tá sendo absorvida. Essa seta ficou bem ruim, né? Mas foi como eu tentei explicar. A absorção é legal porque ela é muito perceptível nas cores, por exemplo. Você deve ter visto aquele vídeo do TikTok, esse tipo de coisa, do tal do Vanta Black, que absorve, tipo assim, 99 ponto não sei o que por cento da luz. Mas o que isso quer dizer? Pensa comigo. A luz branca, é importante vocês saberem que é a fusão de todas as cores, né? Basicamente. Se tu decompor a luz branca, vai ficar todas as cores. Então vamos pegar aqui a luz branca. Se a luz branca atingir um meio vermelho, só o vermelho vai ser refletido, porque todo o resto vai ser absorvido pelo meio. Compreenderam? Mesma coisa. Se tu colocar a luz branca em um meio verde, só o verde vai ser refletido, porque todo o resto vai ser absorvido. E nesse caso, no caso, é absorção e reflexão, né? Era pra estar aqui em cima, só tá errado. Não muito, né? Mas enfim. Assim por diante. O branco, ele vai refletir todas as cores. Por isso que, por exemplo, dizem que usar branco é menos quente do que usar preto no verão, por exemplo. Porque o branco ele vai refletir os raios solares, não vai absorver eles. Agora, usar preto vai absorver toda a luz branca, percebem? A luz branca inteira vai ser absorvida. Por isso que tu vai sentir mais calor se tu usar uma camisa preta do que se tu usar uma camisa branca no verão, em qualquer estação na verdade, né? Mas verão é um bom exemplo. O que muda, vale lembrar na absorção, é a energia ou intensidade das ondas. Última coisa que não é um dos processos que vai cair na prova, mas meio que tem tudo a ver com eles, é a decomposição da luz. Lembra que a luz branca ela é a fusão de todas as cores? Então, quando ela passa por um prisma que separa essas cores, ela acaba virando um... Ela acaba se decompondo nessas cores, entendeu? Mas por que essas cores elas se separam em níveis diferentes? Então, porque a frequência dessas cores é diferente, ou comprimento de onda, alguma coisa assim, é diferente. E aí, elas acabam se separando de formas diferentes, porque como elas têm essas características diferentes, várias vão ter uma refração diferente em relação aos outros. O vermelho vai ter uma refração um pouquinho menor, por isso que ele vai ficar mais pra cima. A, o amarelo e o alaranjado também eu não vou ter muita. O verde já começa a ter um índice de refração maior, por isso que ele refrata mais pra baixo. Se afasta do normal, né, que é essa linha ali tracejada, pra variar. Ou essa linha tracejada sempre vai ser o normal. E... enfim, vocês podem perceber que a luz violeta é a que mais sofre desvio. E o vermelho ou o alaranjado é o que menos sofre desvio. Justamente porque elas têm frequências diferentes e elas sofrem a refração de formas diferentes, entendeu? A difração, esse processo é legal. A difração é a capacidade das ondas de desviar de obstáculos. Por exemplo, imagina aqui várias ondas retas vindo e passando por uma extremidade pequena e ela vai meio que se curvar ao desviar do obstáculo. Ela é muito perceptível no som, por exemplo, porque imagina esse cenário. A difração, que é a capacidade das ondas de desviar de obstáculos, é muito fácil de perceber, por exemplo, no som. Porque o som, ele é muito... Tu percebe isso? Se tua mãe fala da sala contigo, ela grita teu nome assim, porque tu esqueceu de lavar a louça, tu ainda vai ouvir isso do quarto, mesmo que tenha que passar, tipo, por uma esquina da tua casa, mesmo que tenha que dobrar um corredor, esse tipo de coisa, sabe? Um exemplo bom seria, por exemplo, duas pessoas conversando por cima de um muro aqui. Elas vão conseguir se ouvir, né? Mesmo que elas não estejam uma diretamente em frente à outra, tem uma parede entre eles. E o que está acontecendo? É o som sendo capaz de desviar de obstáculos, é o som difratando. Por exemplo, Caetano Veloso estava errado quando disse There's nothing you can show me from behind the wall. Porque dá pra mostrar assim, tu consegue ouvir uma pessoa, mesmo através de uma parede. O som consegue se difratar para isso. Muito bem, seguindo. A difração da luz agora é algo mais difícil de perceber, porque é mais raro, ok? A difração da luz, ela acontece só quando as medidas do objeto que refrataria ela, que difrataria ela, tem o mesmo comprimento de onda, tem mais ou menos a mesma medida do comprimento de onda da luz, o que é muito pequenininho, é raro a gente ver isso. Mas, por exemplo, olha isso aqui que vocês estão vendo, é um CD, ok? O CD, por mais que não pareça, nem consegue sentir isso passar o dedo, por exemplo, ele é cheio de ranhuras, como vocês estão vendo aqui, ele é tipo assim, um círculo, é quase que um vinil, só que tu não consegue perceber as ranhuras, né? Ele é desse jeito aí. Todas essas ranhuras dele são tão pequenininhas que são na mesma medida do comprimento de onda da luz, que é muito pequeno, tá?
Então, a luz só consegue refratar nesses raros casos, ok? Que refratar? Difratar nesses raros casos, ok? Vou mostrar um exemplo de um experimento para vocês. O que acontece nesse vídeo? A luz da vela, no quarto escuro, é difratada pelo CD, porque o CD tem mais ou menos o mesmo comprimento de onda que a luz. Então, ele consegue difratar ela. A interferência é basicamente a junção de duas ondas quando elas se colidem. Por exemplo, na corda, são duas ondas que se colidiram, daí elas se unem, são sobrepostas, e depois cada uma segue seu caminho, basicamente. Eu peguei o exemplo da corda, porque ele é mais didático de ver, né? Não sei se vai cair problemas com interferência na prova, tipo assim, e se uma onda estiver numa corda no vale e outra na crista, quando se elas forem sobrepostas, eu acho que não vai cair coisa assim. Mas não é importante também. Só imaginem que duas ondas se atingem e elas basicamente se fundem na interferência, ok? E elas se juntam. Isso é muito perceptível, por exemplo, na água. Se eu, sei lá, derrubar dois pinguinhos de água numa banheira parada, as ondas vão formar esse padrão de interferência, uma se sobrepondo à outra, meio que se juntando, entendeu? Fica um padrão diferente, como vocês podem perceber aqui. Mas também tem uns exemplos bem legais, por exemplo, a fusão das cores, sobre a posição das cores. Se eu pegar uma lanterna azul e uma lanterna vermelha e colocar as duas contra uma parede desse jeito, no meio, por conta da interferência, elas vão se fundir num tom roxo. Um experimento muito legal feito pelas garotas da turma uma vez, eu acho que foi a Manu, sei lá, ou Amanda, e não lembro mais quem, perdão por não lembrar o nome, mas vocês sabem de que eu tô falando, da 9ACL, que a gente conseguia ver direitinho como se a gente ligar duas telas, duas luzes, em vermelho e azul, vai formar a cor roxa. Vai ocorrer interferência dessas duas luzes e elas vão se juntar, se fundir em uma só, ok? E depois cada uma segue seu caminho, basicamente. Ou então, sei lá, se eu cruzar duas lanternas. Depois eu acho um exemplo ou algo assim, não sei. Esse é um caso legal de interferência e difração, que acontece, por exemplo, no pavão, que. Uh, que meio que. Como as ondas, as penas dele, estão meio que na casa do comprimento de onda da luz, de tamanho, assim, das ranhuras das suas penas, ele acaba refletindo a luz, ok? E essa reflexão difratada, ok? Ela acaba se juntando, várias ondas acabam sendo refletidas de diversas formas, assim, e acontece um efeito mágico. Que, se eu achar, vai ter um vídeo agora rolando disso realmente acontecendo em vídeo, né? Só que é meio difícil de. Acho que só vendo pessoalmente, mas é algo lindo. Porque é uma difração que acontece, reflete as cores não sei, dessas penas do pavão. E essas cores se mesclam no meio do ar e na interferência, né? E, é um bagulho bonito. É legal de ver, mas é bem bizarro, assim. É meio assustador pra quem não entende o que tá acontecendo. Mas pra gente que é físico, fica bem tranquilo. Seguindo com a polarização, tá? Que é meio que o filtro de ondas por um filtro polarizador. Por exemplo, aqui no cinema 3D. O que está acontecendo? Tem as câmeras mostrando o filme, né? E quando ele chega no teu óculos 3D, ele é filtrado. A lente azul filtra todos os. Ela absorve, lembra o que é absorção? Todos os raios azuis. E a lente vermelha absorve, lembra que é absorção, todos os raios vermelhos. Isso de alguma forma, eu não vou saber explicar muito bem porque a gente ainda não estudou ótica, forma uma impressão de 3D, né? No, na tua visão. E é basicamente isso, ok? Polarização é simples assim, vamos dizer. Tem vários contextos, por exemplo, isso aqui, que é um pouquinho mais complicado, mas é importante citar que a polarização só funciona em ondas transversais, como a luz, como todas as do Raman-Lux-G, né? Rádio, microondas, luz visível, infravermelho, ultravioleta e raios gama, se eu não me engano. Posso estar enganado. E ondas transversais no geral, ok? Como, por exemplo, uma corda. Esse é um ótimo exemplo, porque olha, como é que é esse filtro polarizador que vocês estão vendo? O polarizador vertical. Ele tem várias ranhuras verticais, não tem? E essa onda que está vindo, ela é tanto horizontal quanto vertical. O que vai passar no filtro que é só vertical? Apenas as ondas verticais. Compreenderam? Espero ter me feito entender.
Mas é basicamente isso, né? O filtro polarizador, se for vertical, vai deixar apenas ondas verticais passarem. No caso, a parte vertical da onda passar. Se ele for horizontal, vai deixar só a parte horizontal da onda passar. Eu vou mostrar agora alguns experimentos disso, que vai deixar tudo mais simples, né? Uma analogia e um experimento. Você vai ver agora um experimento meu, em que você tem que imaginar que essa caixa é um filtro polarizador, ok? Se esse filtro estiver na horizontal, ou seja, deitado, ele só vai deixar passar ondas na horizontal. Se ele estiver na vertical, só vai deixar passar ondas na vertical. Por exemplo, nesse caso, esse filtro polarizador, que é a nossa caixa, está na vertical, está deitado. Portanto, só ondas que vou representar com um tubo de cola quente vão poder passar nele. Vocês vão ver agora. Imaginem que esse tubo são uma onda vindo. Vocês perceberam o que aconteceu? A onda, se não percebeu, volta um pouquinho. Tinha um tubo na vertical e o tubo na horizontal. Como esse filtro polarizador está na horizontal, ele só deixa passar coisas que estão na horizontal. E por isso só o tubo que estava na horizontal conseguiu passar. Olha, nesse caso, o nosso filtro polarizador está na vertical, ele está de pé, correto? E se eu usar os tubos de cola quente como analogia para a onda, o que vai passar? Vocês vão ver agora. Percebam que o que está passando vai ser só a coisa que está na vertical. O tubo de cola quente que está na horizontal não vai conseguir passar na caixa. Percebam ali. Acho que dá para ver melhor assim nessa imagem. Isso acontece nas ondas transversais, que elas são como esses dois tubos de cola quente juntos, sabe? Elas têm uma parte que seria na horizontal e outra parte que é na vertical, né? Nesse caso, o filtro polarizador polariza ela, filtra ela, para só passar em uma das direções, seja na vertical, seja na horizontal. Depende se o filtro estiver na vertical, ele vai deixar passar na vertical. Se estiver na horizontal, vai deixar passar na horizontal. É mais fácil do que parece. Espero que essa analogia tenha ajudado. O penúltimo processo ondulatório, que é a ressonância, ela é quando meio que duas coisas, elas vibram numa frequência muito parecida, numa amplitude muito parecida, e acabam, quando uma vibra, a outra também acaba vibrando junto. Isso parece difícil de explicar, mas tem um experimento que é bem bom pra isso, com o violão. Ó, vocês percebem que essa corda aqui, trasteada no quinto traste, emite o mesmo som que essa corda aqui no zero, né? Então, quando a gente toca essa corda aqui, no traste 5, essa aqui também vibra. Tem um experimento que vai vir agora que prova isso. Olha, percebe que se eu tocar a corda no traste 0, ela não mexe o papel, então não é o próprio movimento da corda que está mexendo. O que mexe é a ressonância, porque quando eu toco a corda na frequência idêntica à corda em que está o papel vibra. Por quê? Porque a corda, por conta da ressonância, ela acaba vibrando junto da corda que está na mesma frequência que ela. Vocês podem ver que se eu tocar vários outros acordes ali, tocar vários outros notas, nada acontece. Mas se eu tocar especificamente a nota 5, que vibra do mesmo jeito que a corda em que está o papel vibra também. Para acabar, efeito Doppler, que é bem simples. É o único efeito até agora que altera a frequência percebida, a frequência da onda, né? O que acontece? Quando algo está emitindo uma onda enquanto se move, como a ambulância que emite a onda sonora da sua sirene enquanto se move, ela acaba empurrando a onda junto da direção em que se move. Por exemplo, se essa ambulância ali está indo para a direita, né? Para a direção ali do homem de terno. Nesse caso, a ambulância vai estar empurrando a onda junto com ela. E por isso essa onda vai ficar em uma frequência maior e com um comprimento de onda diferente. Entenderam? O que isso muda? Se tu vê uma ambulância passando, por exemplo, tu vai ouvir o som dela. Vai começar mais agudo e depois vai ficar mais grave quando passar por ti. Entenderam? Porque a frequência vai estar sendo empurrada pela própria ambulância, se movendo em direção à própria onda que ela está propagando. Agora, se a ambulância tivesse parado e tocasse sirene, isso não ia acontecer. E eu acho que era isso, gurizada. Acabou a aula. Espero que vocês tenham entendido. Não vou me delongar muito aqui. Mas, não sei. Compartilhem o vídeo com quem tá precisando. Eu vou ter esse vídeo público, inclusive, porque eu sinto que esse assunto de ondas é muito comum em vestibulares, esse tipo de coisa. E também, sei lá, de conhecimento geral, né? Então, não sei. Se quiserem compartilhar com alguém que também tá aprendendo isso, sintam-se à vontade. Esse vídeo vai estar público, não vai estar não listado. Então, é só isso, tá? Muito obrigado por mais uma aula aí. Qualquer pergunta, se eu souber responder, eu vou responder, então mandem nos comentários ou no privado pra mim. E era isso. Bons estudos e desculpa pela demora pra postar essa aula, que eu só postei um dia antes da prova, né? Mas foi quando eu tive tempo de fazer.